Hoje eu tenho a alegria de receber aqui alguém que fez parte da minha história. A gente se conheceu quando eu tinha 15 anos de idade, lá nos estúdios da Rádio 98 em Montes Claros, Minas Gerais, no Brasil, lógico. Era um outro mundo, outra energia, outro rádio, e a gente nem imaginava onde a vida ia nos levar. Um ficou no jornalismo e o outro atravessou fronteiras e hoje faz rádio nos Estados Unidos. André Lacerda, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. Antes de gravar essa conversa aqui, eu falei, André, você existe, né? Porque é a primeira vez que eu, depois de muito tempo, né? Depois de sei lá quantos anos que eu o vejo em vídeo. Depois de muitos anos, mas 15 anos, hein? 15 anos, olha só. Você é a verdadeira história do garoto prodígio. Eu tinha 16, 17 anos, mas tá valendo. Pois é. Muito bom isso aqui, William. Cara. É um prazer enorme te receber para essa conversa, velho. Nós temos uma história. Você, nesses dias, me mandou um áudio, né? De uma locução, eu como locutor e você também. Quando você escuta a Rádio 98, né? Lá em Montes Claros, a gente trabalhou, 86, nessas suas fitas cassetes guardadas, o que te vem à cabeça primeiro, André? William, em primeiro lugar, foram uns anos bem formativos, né? Maravilhosos pra gente. Porque não acho que é comum que garotos de 15, 16 anos estão fazendo rádio, fizeram rádio ou fazem profissionalmente, num nível profissional, né? Uhum. E se divertindo tanto e com o coração já na mídia, né? Para muitas décadas que virão. Me dá uma certa nostalgia, mas ao mesmo tempo me parece a memória é tão nova, né? Parece que foi ontem mesmo. E é um guia, eu guardo aquelas fitas e já digitalizei várias também, como realmente uma foto no armário, sabe? Uma foto na parede. É uma memória que é uma referência, porque parte daquela formação ainda existe com a gente, né? Estamos aqui em mídia, nesse mundo tão desafiador, mas maneiro. Eu acho lindo guardar aquilo e compartilhar, né? Mas era incrível, né? A gente era tão menino, né? Prodígios mesmo. Dois garotos trabalhando no rádio como locutor. Hoje, você falar um negócio desse para as pessoas, não é possível que vocês estavam lá, um com 15, outro com 17, fazendo locução de rádio. A gente com carteira assinada, sendo profissionais, não só no rádio, mas também fazendo comerciais na TV, né? A gente usava naquela época, tinha uns discos vinis que eu vi aí, que tem aí dentro desse estúdio que você está. A tal da cartucheira não deve ter aí, né? Não tem cartucheira exatamente, mas tem uma versão. Para quem não sabe o que é, a cartucheira era um boxzinho que a gente colocava lá e dava um play para rodar os comerciais, né? E era cheio, e André, era interessante porque era cheio de correria e improvisos, né? Para a gente colocar música depois do comercial, né? Mas era divertido. Esse é um ponto interessante. Essa correria e improviso é realmente parte da arte, da parte artesanal, né, do rádio, pelo menos há décadas atrás. Hoje ainda existe isso, mas de um nível totalmente diferente. A parte artesanal do rádio, onde você tocava vinil, inseria os cartuchos, tem uma programação no papel, na verdade, mas você que está sendo parte da execução dessa programação. Então, os cartuchos, você roda a cartucheira, pega um pelo número, coloca, pum, adiciona, mete o dedo, vinil, tudo isso. Começando no vinil com... Nós somos os DJs originais, né? Incrível. O vinil jogar com um dedo, solta, tudo no ar. E é uma parte artesanal maravilhosa. Como construir uma coxa de retalhos, né? Não tinha... Final... E não tinha internet na época, né? Não tinha internet. Como é que era? O que significava para você? Programador. O que significava para você, 17 anos de idade, sem internet, ir lá, sozinho no estúdio? Não sei. Eu não me lembro dessa parte exatamente. O que eu sei é que a evolução com a tecnologia tornou esse processo, de uma certa forma, mais fácil, mais ágil, e, ao mesmo tempo, não perdeu nada na parte de produto, né? O que você ouve hoje no rádio, para quem não conhece os bastidores dessa indústria, é a mesma coisa, né? Vozes, músicas, mensagens, todas elas vêm numa colagem como um PDF, já vem pronto
Então, a parte artesanal nos bastidores é outra coisa. Então, o que evoluiu, evoluiu, mas a parte de ser uma parte menos mecânica da coisa, essa que eu acho que é a joia do rádio. Agora, o rádio daquela época, ele tinha uma magia particular. Para você, qual que era o charme daquele rádio dos anos 90? Absolutamente. Eu acho que no meu caso, e no seu caso também, como éramos jovens, numa experiência de vida, o caminho à nossa frente era vasto. Então, nós queríamos testar a nossa própria criatividade, né? Tinha uma esperança. O que eu faço da próxima? Vamos trabalhar em Belo Horizonte? Vamos trabalhar no Rio? Então, eu tinha esse sonho aberto. Para mim, era basicamente no prazer de usar a oratória. De tocar músicas que eu gostava, não só de apresentar aquelas músicas ou qualquer outro assunto, mas fazer de uma parte que a minha própria habilidade oratória estava sendo amadurecida nesse momento. Era uma coisa excitante, falar com audiências, né? Desde o começo eu já tinha uma certa noção que quando você está no rádio ou em qualquer outra mídia dessa forma, você na verdade está conversando com uma pessoa, não com várias pessoas. Então, tinha um toque íntimo na entrega da mensagem. Mas era excitante, porque mesmo quando você estava meio doente, meio dodói, você entra no estúdio, magicamente, você se sente melhor. É parte de ser um representante daquela organização, daquela entidade onde você está apresentando músicas, você está excitado, você gosta de uma música, uma certa coisa, você já tem essa emoção que você como é que fala? Você controla, né? Para apresentar certas coisas. Eu acho uma experiência basicamente na oratória e na comunicação. E quais músicas marcaram esse período para você? O que você lembra de tocar assim que fazia todo mundo ficar louco, ou que deixava também... Interessante isso. Isso no meio dos anos 80, né? Isso. Eu acho que temos que simplesmente lembrar que no meio dos anos 80 tinha havido uma certa revolução, uma certa nova página na história da música mundial. Voltando um pouco, nos anos 50 você tinha os crooners, né? As coisas mais românticas. Anos 60 veio aquela revolução hippie, então uma introdução de um rock mais psicodélico, e a música pop tradicional também cresceu de uma forma mais guitarras elétricas. Anos 70 foi essa explosão de cabelos grandes e rock. Obviamente, os outros gêneros também cresceram dessa forma, mas os anos 80 foram especiais. Por quê? Porque houve uma mudança drástica, né? Do rock, aquele rock que era o mais potente do mundo, para uma coisa mais pop, mais new wave, mais eletrônica. Então, houve muitas mudanças ali. Então, você pode lembrar, por exemplo, que coisas como Garota de Ipanema, nos anos 80, começaram a ser remixadas, né? A bossa nova começou a ser remixada e gravada por várias outras pessoas. Chitãozinho e Chororó é country, mas ao mesmo tempo começou a ser muito mais popular naquela época. As pessoas que eram ligadas ao rock, como Rita Lee, Lança Perfume, Richie, Menina Veneno, e suas parcerias com o pessoal mais tradicional. RPM. Nossa. O Raul Seixas também estava muito se refazendo, né? E as outras bandas de rock, Barão Vermelho, Legião, né? Legião Urbana, exatamente, Legião Urbana. Tudo isso entrou, não era um rock de cabelo grande, guitarras pesadas, era um rock mais sutil, com um toque de samba, com um toque de sensibilidade. Tudo isso se misturou com os sucessos mundiais. Michael Jackson, We Are the World, and Thriller. E outras coisas também, né? O Phil Collins, depois do Genesis. Era uma mistura, um balanço muito lindo de coisas populares no mundo inteiro, com origens americanas e europeias, e essa transformação no Brasil com um rock mais acessível, né? Legião Urbana, por exemplo, não tinha uma audiência própria. Legião Urbana virou simplesmente uma joia, de uma certa forma, no Brasil, com um calibre mundial, né? Não é um rock mais manso, era uma coisa mais popularizada, sem dizer que era popular como músicas country ou alguma coisa assim. Então, essa mistura sendo desenvolvida, e o New Wave também, Madonna,
Cyndi Lauper, virou realmente uma entidade transformativa nos anos 80. Foi um período maravilhoso para fazer rádio, porque tinha descoberto o tempo todo. Quase todo mês tinha um lançamento, né? E como você se lembra, as rádios gostavam de marcar, se você era a primeira rádio a receber um LP de um lançamento naquela região, você marcava a música, você colocava a vinheta da rádio no meio da música, totalmente aceitável, para dizer, essa é minha, essa é exclusiva. Né? É só a gente que tem. A gente tinha essa coisa, né? É realmente incrível. É como se fosse sua propriedade. Então, essas coisas que foram parte da evolução dos anos 80, eu acho que mundialmente, você pode dizer também, que foi um ano interessante, onde os keyboards, os teclados entraram de uma forma bem essencial, não só no rock, mas em música popular, em outras coisas também. Começaram a fazer samplers, né? Músicas que eram dos anos 70, 60, isso é uma coisa mundial também. E começaram aquela coisa do sampler. Os teclados ficaram muito mais avançados, a Yamaha ganhou grandes granos nos anos 80 e 90 também. A introdução, essa mescla dos gêneros, gerou uma coisa totalmente oposta, muito mais, não só mais crua, mas ao mesmo tempo mais refinada também, em termos de eletrônicas. Né? Agora, daqueles estúdios, né? Aqueles estúdios cheios de botões, né? Para o mundo do rádio hoje. Né? O rádio que está no celular, ele está no carro, ele está na Alexa, né? O rádio mudou muito, né? Mas o curioso, André, é que ele não perdeu força. Na sua visão, o que o rádio perdeu e o que ele ganhou ao longo desses anos todos? Pergunta interessante. Eu acho que nós temos que distinguir de quem é essa perspectiva. Se a sua perspectiva dos bastidores parte da produção e com um olhar mais privado sobre a evolução tecnológica, a resposta é uma. Como o público em geral, que simplesmente é um ouvinte, vamos dizer um ouvinte, a perspectiva é totalmente outra. Tá? O que o rádio perdeu? Eu acho que o rádio perdeu a nada. Tecnologicamente falando, o rádio, houve uma evolução. A palavra em português é evolveu, é essa palavra? Não sei. Depois de 38 anos fora, uma das pouquíssimas coisas que eu perdi. Houve uma evolução, mas ao mesmo tempo, essa evolução não quer dizer que que existe um abandono das técnicas anteriores. São simplesmente evoluções tecnológicas que podem facilitar ou podem dificultar a execução do rádio nos bastidores, mas o produto, para quem é ouvinte, é simplesmente, basicamente, o mesmo. A relação de um ouvinte com o rádio, tem ouvinte que ouve o rádio, seja por telefone, ou no carro, ou num rádio de pilha, você ouve com certas expectativas. Quem ouve notícias e noticiários e talk radio é o que gosta. Quem gosta de música, acha suas opções. E tem gente que gosta de música e não é incomodado com aquela invasão de blocos de comerciais de 8 a 10 minutos nas rádios comerciais. Então, eles aprendem a gostar disso também. Então, quando chegando na perspectiva do ouvinte, do cara que simplesmente gosta de rádio e usa e sabe que o rádio é uma companhia, né? Não requer você estar interagindo, não dizer que interagindo é uma coisa ruim, mas a interação toma a sua atenção. O rádio é uma companhia contável, tá? É uma coisa de audição, vai para qualquer lugar, entendeu? Tem gente que você pode dormir ouvindo rádio, mas você não pode dormir no celular, né? Interagindo. Então tem uma parte complementar do rádio. Tecnologicamente falando, a evolução ainda é drástica, mas o produto essencialmente não sofre. Faz sentido? Sim, claro. Claro, é curioso porque o rádio hoje, ele, mesmo com a televisão muito forte, o YouTube muito forte, né, as redes sociais muito fortes, o rádio está aí presente. O rádio está virando um pouco TV, né? As pessoas, vocês estão trabalhando no rádio, como a gente está fazendo aqui agora, né? Você está no estúdio de rádio e eu estou te gravando para ser transmitido em uma televisão. Olha que incrível que virou, né? Realmente. Voltando um pouco à evolução do rádio, eu acho que tem também a evolução, eu teria que consultar aqui no dicionário latim, mas eu acho que a palavra de evoluir, quer dizer, crescer com direção a uma nova meta, mas
ao lado dessa palavra evolução, tem a palavra devolução, que também tem uma origem latina, desenvolveram de formas diferentes, mas a devolução, ou seja, no rádio você está simplesmente usando uma tecnologia que você está desenvolvendo, mas você está entregando, você está devolvendo uma mensagem que é o que o ouvinte do rádio ainda procura. Tá. Faz sentido, né? Sim. No inglês também, evolving, né? To evolve é para evoluir, e to devolve simplesmente é o contrário de evoluir, ou seja, é uma coisa que degrada. Diferente do que a gente fala em português, claro, de devolver, degradar. Devolver é simplesmente entregar de volta, né? Mas essas palavras têm a mesma origem latina. Ou seja, o que o rádio entrega hoje, queira ou não queira, na perspectiva do ouvinte, é o que o rádio entregava nos anos 60, nos anos 50. Né? Entendi. O que o ouvinte quer, o ouvinte procura. A diferença parcial, no meu caso, a diferença bem essencial, é que há algumas décadas atrás eu fiz uma partida do rádio comercial para o mundo do rádio não comercial. Pois é, para mim é uma evolução. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Uma partida que foi absolutamente libertante. Porque naquela época a gente tinha um rádio comercial, né? Faturação e tal. Hoje você está numa outra esfera. E aí, eu quero começar com isso aí. A vida te levou, então, para uma aventura diferente, que é fazer rádio em outro país, não só em outro país, em outra cultura, em outra língua, em outro público. Como é que foi, André, essa travessia? Chegar nos Estados Unidos e perceber que a comunicação, o sotaque principalmente, né? E até aquela velocidade da fala eram desafios. E aí, como é que você se adaptou a todos esses desafios? Interessante. Você está nos Estados Unidos há quanto tempo? Em 2028 farão 40 anos. Ok. Ou seja, 37 anos. Então, a língua inglesa para você é sua vida, né? Minha vida. Então, mas eu tenho que te dizer que não foi exatamente uma coisa por acaso. Quando ainda no Brasil, eu comecei a estudar inglês aos 10 ou 11 anos de idade. Por alguma forma, eu me apaixonei pela língua e, consequentemente, no começo da adolescência, me apaixonei por filmes e séries e buscava sempre, quando o videocassete, por exemplo, em 84, 85, virou uma coisa mais para o consumidor no Brasil, eu pagava para alugar ou conseguir fitas que não eram dubladas, porque há alguns anos já, né, desde os 11 anos de idade, digamos, eu estudava inglês e adorava a língua, tinha uma facilidade imensa. Isso já começou como plantar uma semente, uma parte dela. A segunda parte é mais única também. Eu fui emancipado aos 16 anos. Tá? Então, aos 16 anos, assim que era permitido, fizemos ali formulários e tudo mais. E minha mãe comigo fomos ao fórum, cartório, em frente a um juiz, assinamos os documentos e aos 16 anos eu era tecnicamente dono do meu nariz. Né? Mas isso já foi... já começou com aquele sonho de... Não sabia qual era o sonho exatamente, mas por falar o inglês e entender o inglês, abriu uma porta de possibilidades, entendeu? Então, isso aos 16 e aos 18 anos, mais ou menos, eu já estava com planos, já estava fazendo planos de sair do país. Então, foi uma coisa que eu não cheguei aqui despreparado, basicamente, na língua, né? De uma certa forma, não cheguei aculturado, mas cheguei novo ainda, aculturado no Brasil, mas com uma abertura para uma experiência que eu estava querendo já há muito tempo. Enculturação e assimilação não foi tão diferente assim, não foi tão desafiadora, pelo fato de que eu já estava basicamente, a água já estava fervendo há alguns anos, então não foi um choque. Entendi. Mas estudar inglês no Brasil é diferente de falar inglês nos Estados Unidos, né? Velocidade, né? Uma coisa meio de anedota interessante. A primeira vez que eu fui ao Rio para entrevista. Para uma entrevista, pedir um visto, estava conversando com a pessoa no balcão e eles falavam, né, olhando os papéis, na entrevista, falando do meu inglês. E começamos a falar inglês.
E o cara olhou para mim e falou: "Você tem certeza que você nunca morou lá?" Ah, olha que Porque para interessante. mim foi um momento assim, interessante, né? Porque eu gostava da língua, estudava e praticava o tempo todo. Com os meus colegas, e eu dei aula de inglês também, né? Em Montes Claros, Minas Gerais, por alguns anos, uns 2 ou talvez 3 anos, como adolescente também, ao mesmo tempo fazendo rádio, estava dando aula de inglês, porque eu já estava estudando há muito tempo e realmente me dava bem, falava bem, escrevia bem, entendia, então estava dando aulas de básico. E tinha um interesse muito forte em falar e aperfeiçoar o meu inglês. Era um foco quase doentio, entendeu? De entender Hum, músicas. Porque alguém te pergunta, você fala inglês? Então, o que é essa música? O que é essa música? E quando eu não sabia, eu ficava frustrado. Então, eu queria ouvir e entender, e tentar entender para poder dar resposta depois. Então, um pouco, a palavra é fissurado, né, com a coisa. E com a legal. cultura também. Alguns filmes, como criança, como pré-adolescente, abriram umas certas coisas para mim, né? Um filme chamado Susan and Jeremy, um filme chamado A Lagoa Azul. Uhum. Esses filmes que eram coisinhas, comédias, não eram nem comédias, eram uns romancezinhos, mas como adolescente, né? Hormônios chegando, sonhos se abrindo, as partes daqueles filmes como aquele que me davam um senso, assim, uma cena talvez boba, uma cena meio sem energia, numa certa cidade, numa casa, a minha curiosidade é sobre aquela casa, onde é, e essa rua, onde será, sabe? Eu era um pouco meio focado na Ô, André, cultura. então a língua não foi o problema para você. A minha pergunta agora é a seguinte: e o ouvinte americano? Ele é diferente do brasileiro? O ouvinte brasileiro? Um, não acho que é diferente. Você tem que considerar que a cultura é diferente e a expectativa é diferente, a criação é diferente, né? Mas a relação entre o veículo do rádio ou TV e o ouvinte, seja ele em qualquer lugar do mundo, é a mesma. Porque um ouvinte nunca é forçado a ouvir, né? Se você não gosta, você muda de estação, desliga. Então, esse relacionamento com a mídia em si, com o meio em si, é a mesma coisa, né? Agora, quanto a conteúdo, aí nós estamos falando de outra coisa, né? Conteúdo e Uhum. gostos, né? E eu acho que o brasileiro também é assim, eu não sei, mas porque depois de algumas décadas, eu noto que nem todo mundo, mas poderia dizer que em geral, o americano é um pouco demanda mais. Por exemplo, Tá. né? Demanda. Não hesitaria em escrever um e-mail ou mandar fazer uma ligação com uma reclamação ou um insight ou algum feedback. Não quer que seja o meio que expressa a sua expectativa, se ela foi encontrada ou não. Então tem não é agressividade, é uma certa assertividade, essa é a Até palavra porque certa. aí é uma rádio comunitária, né? Que Uma quem rádio. financia essa Uhum, rádio é o próprio cidadão, não é isso? É o uhum, próprio ouvinte. exatamente. A base, a estrutura pública, né, é totalmente diferente. Eu acho que existe no Brasil algumas rádios públicas, mas são basicamente governamentais, né? Sim, Não conheço a estrutura sim. exatamente, então você não é livre. Essa rádio, como muitas no país, aqui, elas são livres e independentes. Geralmente, a licença com o FCC, o órgão que Uhum. controla as ondas nos Estados Unidos, a licença com o FCC, ela foi dada à universidade, nesse caso. Não é uma rádio universitária, não são praticamente estudantes, é uma rádio profissional, com a licença, ela está vinculada à universidade, né? Mas a estrutura de financiamento vem de verbas de corporações, verbas Uhum. governamentais, mas a maioria, 70%, vem de apoio diretamente do ouvinte. Ouvintes são membros da organização. Ou seja, se você é um membro, você paga ali o que você quiser, você deduz da sua conta alguns dólares, 12, 20, 15, 30, 5 mensalmente, né? E as pessoas têm esse relacionamento com o rádio, elas são sustaining members, são membros que têm que fazem substância, né? Que fazem a base do poder da rádio, de fazer o trabalho, de contratar produtores, contratar repórteres. Temos também um departamento de notícia que é maravilhoso,
provavelmente uns 10 de diretores e repórteres, a estrutura é totalmente diferente. Mas existe uma grande vantagem, porque você não é vinculado, ou seja, o seu passo, sua programação... Independente, né? Não depende de companhias, exatamente, né? Porque é muito fácil em rádio tradicional, ou seja, comercial, que a verba vem totalmente da área comercial, então você não pode falar nada ou olhar nem em direção que, de alguma forma, prejudica o negócio, né? Então, você está totalmente dividido. Você é uma organização com vários mestres. Você tem que ser não bom. Você não pode exatamente agradar todos os mestres ao mesmo tempo. Isso é uma impossibilidade. Então, esse é o problema, não diria problema, mas esse é o desafio da rádio comercial. Tá. Esse peso desaparece na rádio não comercial. Só para explicar direito para as pessoas que estão nos assistindo, que você não está nos Estados Unidos fazendo rádio para brasileiro, você está nos Estados Unidos fazendo rádio para americano. Se o brasileiro quiser ouvir em inglês, ele vai ouvir, mas o público é americano. O público é totalmente americano, exatamente. E como é que o público reage? Eles percebem que há um brasileiro ali no microfone ou não percebem? Não percebem. Esse é o poder da aculturação e da assimilação. Porque você não tem quase nenhum sotaque, né? Zero. Eu não... Algumas pessoas notam, a maioria não notam, né? Mas eu acho que um sotaque, diga-se de passagem, um sotaque não é uma coisa ruim de se ter. Eu acho que um sotaque é legal, é interessante, adiciona uma personalidade. Eu posso ter pouco, dependendo do conteúdo, da velocidade, do ambiente, né? Eu acho que ninguém perde. Eu acho que você perde um sotaque, provavelmente você perde certas partes vinculadas da língua, né? E eu faço o meu maior esforço para que esse sotaque você adquire, em qualquer lugar que você vai, você adquire uma parte do ambiente, né? Mas para que esse sotaque, se existe essa diferença na maneira que eu falo português, não sofra, porque não acho que isso é possível. Eu já conheci pessoas que moram no exterior, qualquer lugar, por um ano, e voltam com um sotaque pesado. Isso pode ser uma verdade para eles, mas eu acho meio estranho. Não é uma coisa exatamente humana. Nós temos a capacidade de ser aculturado e falar 3, 4 línguas. As pessoas falam claro. sem sotaque algum. Então, qual o problema? Olha, nosso tempo está se esgotando aqui, mas vamos lá. Vamos encerrando aqui com algumas perguntas pontuais. Eu não poderia deixar de perguntar para falar sobre o futuro do rádio, né? Nesse ecossistema de mídias sociais. Como é que você vê o futuro do rádio? Eu sempre digo que o rádio em si, o rádio, mesmo quando era total, né, ou analógico, é a primeira fronteira e será a última fronteira. Tecnologias que acontecem, o que nós estamos nadando, né, em tecnologias avançadíssimas hoje em dia, não está mudando o produto do rádio. Eu acho que o rádio sempre será aquela última fronteira, né? Se houver uma enchente e afogar todos os servidores, mas existe um transmissor e um rádio com pilha, com uma antena, esse meio ainda é contável. Então, é gratificante saber que, com todas as evoluções, com todas as mudanças, né, você não precisa exatamente. Basicamente, você precisa de um aparelho, que seja pilha, antena e um transmissor em algum lugar que não está afogado. E você tem as ondas sonoras, porque isso é questão de física, é questão sim. São ondas sonoras pelo ar, meu amigo. Não precisa exatamente, não está vinculado, não depende dos cabos, dos servidores, do computador. Essa é a base, essa é a realidade disso. É gratificante saber que somos parte dessa jornada. Ô André, a gente começou menino, né, no rádio, cada um seguiu o seu caminho, e hoje nós estamos no mesmo país, né? Mas de alguma forma, o microfone, né, sempre nos puxou de volta, como está acontecendo aqui agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, não precisa ser, é uma mensagem curtinha, só para quem sonha em trabalhar com rádio, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. O que você diria para uma pessoa que quer trabalhar no rádio? Eu diria simplesmente o que eu disse no começo da nossa conversa. Coloque atenção
e atenção e foco e trabalho no poder da oratória, no poder da dicção, no poder da comunicação, no poder de transmitir uma mensagem que é clara, que pode ser entendida da primeira vez, não da segunda. A oratória é tudo. Pessoas que engolem, eu trabalho com os meus filhos sobre isso também. Se você fala uma palavra, você engoliu metade dela. Se você fala uma frase com 5 palavras, mas você só consegue identificar 3, você tem um pouco de trabalho a fazer. Você, a oratória, se você perde tudo, o seu poder de usar a sua voz, a sua língua, a sua expressão, a própria oratória é tudo. Seja no rádio, seja na TV, seja em cima de um caixote no meio da montanha, seja no alto-falante. Você tem o poder de comunicar, se comunicar. Né? Do por favor ao me desculpe, do eu te amo ao eu te odeio, tudo isso, o poder da palavra é tudo. Então, se o meio é rádio, parabéns. Se o meio é TV, parabéns. Se o meio é escrever livros e ler para crianças, parabéns também. Mas se você tem uma voz, não perca. Acho que o foco é esse daí. Você tem tudo. Se você tem isso, você tem tudo. Agora a pergunta mais importante da nossa conversa aqui. Se você pudesse mandar um recado, né, para aquele André da Rádio 98, lá atrás, 17 anos de idade, o que você diria para ele? Uau. De uma certa forma... Não, mas essa é uma pergunta profunda. É uma pergunta muito mais além de profissão. Eu diria uma frase que, na verdade, foi dita a mim há um tempo atrás, de uma outra forma. É que, a algum ponto, eu diria ao André, que a algum ponto, quando você estiver no topo de uma montanha, você vai ter que fazer uma certa decisão. Ou você pula dessa montanha, ou você desce para trás com o joelho ensanguentado, ou seja, você aceita uma derrota, uma volta, ou você faz aquele próximo passo. Eu diria para o André para confiar no processo e pula. Pode parecer que o chão vai chegar cada vez mais rápido, mas antes de você bater essa cara no chão, suas asas vão abrir e você vai planar, meu amigo. Sempre confie no processo, que você é simplesmente um ser humano de carne e osso, aprendendo todos os dias, tá? Confie no que você gosta, ame as pessoas que você quer, faça o que você goste e também faça o que você não goste, porque pessoas dependem de você, você não está sozinho no mundo, mas você tem que ser aquele farol no escuro, tá? Então, se você tem esse poder da oratória, tem pensamentos críticos, originais, autênticos, compartilhe com aqueles que estão, né? Simplesmente isso. Muito bom. Querido amigo André Lacerda, obrigado por essa conversa. Que orgulho de ver onde você chegou. Muito bom ver você também. Isso é um prazer muito mais que o seu ou o meu. É grande. Não, é o contrário. O rádio muda, é curioso isso, né? Porque o rádio muda, o mundo muda, mas essa paixão, essa nossa paixão, né, de comunicar continua a mesma, né? Incrível. Sem dúvida. E é uma coisa solitária, né, William? Você está num estúdio, não importa quem esteja ao seu lado, produtores ou não, mas principalmente no rádio, você está no estúdio, é uma coisa solitária. Você dirigindo um barco no escuro mesmo. Essa emoção toda não é falsa, é simplesmente baseada numa paixão e sabendo que você pode estar mudando a vida ou não de uma pessoa de cada vez. Certas palavras que você fala, você nunca sabe quem está ouvindo, então é uma responsabilidade enorme de poder usar as ondas sonoras para comunicar coisas que são autênticas. Então, e muda a vida, tá? Sem dúvida, sem dúvida. André, obrigado, viu? Obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode falar. Pode falar.